Os últimos tópicos que a gente vai abordar nesse curso de cálculo numérico são o de integração e de derivação numéricas. É óbvio que vocês já aprenderam a integrar e a derivar em cursos anteriores, em cursos de cálculo. O nosso enfoque agora vai estar na parte numérica, na parte de implementação computacional disso. Com certeza vocês já perceberam que calcular a derivada de uma função é sempre mais fácil do que calcular a integral de uma função. Sempre é um pouco de exagero, né? Óbvio que você pode pensar em algum exemplo muito patológico, você poderia pensar, comparar, por exemplo, calcular a integral de x dx, isso aqui é bastante trivial, e calcular a derivada em relação a x de alguma função maluca, do logaritmo, do seno, da cotangente, de x ao quadrado, enfim, você pode complicar isso aqui tanto quanto você quiser, e, e aí você vai dizer, bom, nesse caso é mais fácil calcular a integral do que a derivada. Mas calcular derivadas é aplicação de procedimentos. É você aplicar a regra da cadeia, é você aplicar a regra do produto. São coisas muito mais straightforward, como o pessoal fala em inglês, né? Muito mais dirigidas, direcionadas. E calcular uma integral pode ser uma coisa tranquila também, pode ser um caminho bem definido, mas muitas vezes a gente usa uns truques, a gente usa uma mudança de variáveis, a gente usa uma integração por partes, e ensinar o computador a fazer essas coisas não é tão fácil. Existem técnicas hoje em dia para fazer essas integrais parecido com o que a gente faz, imitando o jeito que a gente resolve na mão, mas não é tão fácil. No entanto, aqui a gente vai estar preocupado em calcular integrações numéricas. E qual que é a diferença fundamental de integrações numéricas e derivações numéricas? A gente vai estar procurando o problema de achar um número que corresponde a uma integral definida. Então vai ser sempre uma integral que começa num ponto A e termina num ponto B. A gente vai saber exatamente quais são os pontos que a gente tem, a ponto de início e o ponto de final, e a resposta para a gente vai ser um número fechado. A gente não está preocupado em integrar isso aqui e dizer que a resposta disso aqui é x² sobre 2 mais uma constante. Essa aqui seria a primitiva analítica. Não é esse tipo de problema que a gente quer. A gente quer a integral de uma certa função em um intervalo AB, em um intervalo pré-definido. E o que é surpreendente, e vocês vão perceber ao longo dos próximos exemplos por quê, é que no mundo das operações numéricas, calcular a integral numericamente é mais fácil e mais preciso do que calcular uma derivada numericamente. Por isso a gente vai começar falando das integrais, e depois a gente vai falar das derivadas. É um pouco diferente da ordem que a gente está mais acostumado no cálculo, que primeiro a gente aprende a derivar e depois aprende a integrar. A gente vai estar interessado então em problemas desse tipo, a integral de A até B de uma certa função x, que em princípio pode ser qualquer coisa. Existem algumas funções que não têm integrais, não têm primitivas analíticas, é a palavra correta. O exemplo mais clássico que aparece que aparece no nosso dia a dia de estudo de engenharia é quando a gente está trabalhando com estatística, a gente tem integrais do tipo a integral de menos x² sobre 2. É alguma coisa que aparece, tem a ver com a curva gaussiana, né? É alguma coisa que faz assim. E a gente integra algumas outras funções derivadas dessa. Só que isso aqui não tem uma integral, uma primitiva analítica. Você não consegue escrever de uma forma definitiva como uma única fórmula. A gente tem valores tabelados, e da onde que vem esses valores tabelados? Justamente de cálculos prévios feitos usando as estratégias numéricas. Às vezes, a gente tem uma situação ainda menos precisa. Às vezes, a gente não tem nem a expressão da f de x como uma função inteira. A gente tem só uma tabela de valores. É a partir desse problema da tabela de valores que a gente vai começar a pensar no problema de cálculo de integral numérica. Esse aqui é um exemplo real, tirado de um artigo da área de medicina, em que o índice de saúde das pessoas é observar a taxa de glicose no sangue das pessoas,
E a gente pode fazer várias medidas instantaneamente, a gente pode ter várias medidas. Mas conforme as coisas vão acontecendo durante o dia, conforme a pessoa ingere algum alimento ou a digestão vai acontecendo, essa taxa de glicose vai variando com o tempo. Então, além das medidas instantâneas, também é interessante você ter uma medida do todo, uma medida que faça a integral dessas medições pontuais para gerar um índice único. E como é que a gente poderia abordar esse problema? A gente tem essas medidas, a gente quer calcular a integral de uma curva que está aqui subentendida, porque a gente nem tem exatamente a curva, a gente só tem alguns pontos. Mas se a gente relembrar qual é o significado de uma integral, o significado mais físico de uma operação de integração, a integração é calcular uma área embaixo de uma curva. Isso quer dizer que se eu tenho, vou fazer só os dois primeiros pontos aqui para começar, eu tenho o primeiro ponto aqui em t igual a 0, eu tenho o segundo ponto em t igual a 30, e eu quero calcular uma área que está subentendida por aqui. Eu posso ligar esses dois pontos com uma reta, posso fechar aqui como sendo um trapézio, e eu calcularia uma área 1. A área desse primeiro trapézio seria a primeira área aqui da concentração em função do tempo. E aí eu posso repetir o procedimento para o próximo par de pontos. Eu posso ligar esses dois pares aqui por uma reta, posso fechar isso aqui até o tempo 60 minutos e calcular isso aqui como sendo uma segunda área. E assim por diante. Posso repetir tudo isso aqui. Eu vou anotar os valores para poder fechar outra figura. A gente tem medidas da concentração a cada 30 minutos, então 0, 30, 60, 90 e 120. A concentração está em miligramas por decilitro. E as medidas são 95, 147, 124, 111 e 101. Então aqui a gente também refaz o mesmo procedimento, 111. E aqui a gente vai ter uma área 3 e finalmente uma área 4. Como é que a gente procede a esse cálculo? Eu só transcrevi os valores aqui para o Excel para facilitar as contas. A gente vai fazer o cálculo de áreas do trapézio, de alguns trapézios. Então, a primeira área, ela vai ser, a altura está aqui, a base maior está aqui, a base 1 e base 2 estão na vertical. Então, a fórmula da área do trapézio é uma base mais a outra, isso aqui dividido por 2, a média das bases, multiplicado pela altura. Concretamente, então, a nossa primeira área, aqui eu vou fazer uma outra, áreas 1, 2, 3 e 4. A gente tem, note que são 5 pontos para a gente ter 4 áreas. A primeira área vai ser nada mais, nada menos do que a média desses dois. Esse dividido por esse, dividido por 2. Esse, o primeiro mais o segundo, então 97 mais 147, dividido por 2. E tudo isso aqui multiplicado por 30. Esse aqui, 3.630. Ao invés de fazer multiplicado por 30, eu podia fazer do jeito um pouco mais automatizado, né? Eu podia fazer esse aqui menos esse aqui. Vai dar 30, evidentemente. E nesse caso, todas essas alturas aqui vão ser 30, mas o mais formal, o mais general seria, o mais genérico seria eu fazer nessa ordem. Fazer com essa conta explícita. E aqui, se eu arrastar isso para as próximas células, eu faria exatamente a mesma coisa para cada uma delas. Então aqui eu teria um 3.630, eu teria uma segunda área, agora sendo esse 147 mais 124, dividido por 2, multiplicado por 30, e assim sucessivamente para cada um deles. Se a gente for pensar na unidade que esses valores têm, eles são... A unidade é o produto dessas duas unidades. A gente está calculando uma área, né? Então a gente está multiplicando essa medida aqui, que é em miligramas por decilitro, por tempo. Então esses aqui eles têm essa unidade um pouquinho esquisita,
miligramas por minuto, miligramas vezes minuto, eu quero dizer, dividido por decilitro, e assim sucessivamente para as demais. E a área total vai ser a soma de cada uma dessas áreas, e a gente vai ter um total, uma área total é a soma de cada um deles, A1 mais A2 mais A3 mais A4, e igual a 14.400 miligramas minuto dividido por decilitro. É isso que é fazer uma integral numérica. A parte divertida dessa história toda da integral numérica é que eu mencionei para vocês que isso é um problema real. A gente extraiu esses dados de um trabalho real da área de medicina, e esses números foram publicados nesse artigo em especial, que é um trabalho que está propondo um modelo matemático para determinar a área embaixo da curva dessas medidas de glicose. O problema é o seguinte: imagina que você é um médico nos anos 90, esse artigo de 1994, e que você quer calcular essa área embaixo da curva. Você quer, de alguma forma, determinar isso aqui. Como é que as pessoas faziam esse tipo de cálculo, ou alguma abordagem para calcular isso? Existia uma abordagem de recortar o papel, literalmente. Você pesava o seu papel do gráfico inteiro, você recortava a parte que você queria, e aí você pesava o todo, você pesava a parte que estava embaixo da curva, e você via quantos por cento do peso total estava embaixo da curva, e aí você fazia uma regra de 3 para achar a área embaixo da curva em função das medidas de peso do papel. Isso era feito na área de química também, algumas linhas de algumas medidas de caracterização de elementos, mas na área de medicina também era feito dessa forma, e é bastante tosco, para a gente usar um português claro, não parece um método muito avançado. Nos anos 1994, então, essa senhora, a senhora Tai, propôs um trabalho e publicou um artigo resolvendo esse problema da área de medicina. E o que ela resolveu, o artigo está... Aqui eu tenho o artigo completo. Ela fez basicamente aquilo que a gente fez. Ela calculou, ligou cada parzinho de ponto por uma reta, calculou as áreas. Ela nem fez a fórmula do trapézio, ela fez, na verdade, como triângulos mais retângulos. Que, óbvio, vai dar o trapézio, mas parece ainda um pouco mais infantil o jeito que ela calculou. E aí ela usa os dados e chega nos mesmos 14.400 que a gente chegou. Ela escreve errado aqui a unidade, porque ela escreve dividido por 120 minutos, querendo dizer que foi um experimento que teve uma duração de 120 minutos, mas não é dividido por 120 minutos. Seria dividido por minuto só aqui, para o minuto aparecer multiplicando. Ela compara o método dela com outras formas. Por exemplo, esse método gráfico que está escrito aqui é exatamente esse jeito de pesar a área embaixo da curva, e outras aproximações que eu nem sei como é que elas foram feitas. E ela diz que o método dela é muito mais preciso e funciona muito melhor. Ela segue a metodologia científica de testar uma hipótese, de comparar com outros modelos. Ela segue tudo bem, mas ela está reinventando o cálculo 400 anos depois. 300 anos depois, vai. Ela... É lógico, pra gente parece ridículo que ela fez tudo isso, mas não é tão ridículo assim, se você pensar no tempo que você não tinha um Google para jogar uma pergunta genérica de como que eu calculo uma área embaixo de uma curva qualquer, porque esses pontos aqui, você tem que ter uma imaginação de ligar eles por retas. A priori você não tem nem isso. Você só tem pontinhos isolados na sua curva, e desses pontinhos isolados você vai ter que subentender uma curva. E o nome cálculo ou integração não são nomes que chamam a atenção. Se você vai numa biblioteca e vê um livro que fala de cálculo, você não vai saber que aquilo ali resolve o seu problema. Então foi meio engraçadinho que ela teve que reinventar o cálculo. O que não é tão engraçadinho é que o artigo dela continua sendo usado até hoje. O artigo dela está com 400 e tantas citações. A cada vez que eu reofereço esse curso, eu vejo qual é o número de citações, e isso aqui não para de aumentar.
apesar de ser um artigo de quase 30 anos, as pessoas continuam usando e se referindo ao método da senhora Tai. Não é que eles falam que eles calcularam a integral, eles falam usando o método da senhora Tai. A gente tem a seguinte aproximação dessa medida da integral da glicose. Então serve de alerta. A ignorância dos médicos na nossa área também é a nossa ignorância em várias outras áreas. Ninguém é dono da verdade absoluta e a gente tem que ser criativo. No final das contas, ela resolveu o problema dela com algo que parece trivial pra gente, mas para ela certamente não foi, e para a comunidade não foi. Tanto é que esse artigo foi publicado e é citado até hoje. Mas no fundo o que ela faz é calcular áreas de retângulos. Esse é o primeiro método que a gente vai ver no nosso curso de integração numérica. E se a gente quisesse deixar ele um pouquinho mais genérico, uma forma um pouquinho mais fácil de calcular, a gente poderia fazer agora um pouco mais genérico. Eu vou chamar os meus pontos aqui de x0, x0, x1, x0, x1, x2, eu vou até o x4, então são 5 pontos no total, porque eu estou começando do ponto 0, e eu vou ter os 5 valores correspondentes. Eu vou ter um y0, eu vou ter um y1, eu vou fazer aqui uma coisa crescente, só porque é mais fácil de desenhar, mas obviamente não precisaria ser crescente. y3 e y4. Não precisa ser crescente, como a gente acabou de aplicar, né? Poderiam ser quaisquer valores. E a gente vai calcular todas essas áreas. A fórmula que a gente calcula isso aqui são áreas de trapézios. Então, a primeira área, tem uma outra notação que eu preciso introduzir. Eu vou chamar esse intervalinho aqui de H. E H é o que a gente chama de passo. É um pouco quando a gente faz no Scilab, que a gente coloca o 1, 2 pontos, 0, 1, 2 pontos, 10, por exemplo. Aquele número do meio, aquele passo, é isso aqui. É o intervalo entre cada parzinho de pontos. E eu estou admitindo que é o mesmo H. Admitindo que x1 menos x0 vai ser igual ao x2 menos x1, que vai ser igual ao próximo, que todos eles vão ser iguais, todos esses pontos estão equidistantes, estão igualmente espaçados. E o valor desse espaçamento é h. Então esse h é a altura de cada um dos meus trapézios. E aí a minha fórmula para fazer isso aqui vai ser, o primeiro deles seria a função calculada no ponto x0, mais a função calculada no ponto x1. Então, y0 mais y1 na prática. Eu vou escrever como uma função, porque muitas vezes a gente tem a expressão da função e a gente vai substituir, mas está subentendido que esse y0 é a mesma coisa que a gente pensar isso aqui como um f de x0 e assim por diante. Isso aqui dividido por 2, multiplicado pela altura. E a mesma coisa para os demais. Então, essa foi a altura do primeiro trapézio. Para o segundo trapézio, eu teria f de x1 mais f de x2, tudo dividido por 2, multiplicado pela altura. Deixa eu só fazer uma separação aqui, porque isso tudo é o cálculo da integral. E a gente ainda tem mais duas, né? Mais o terceiro, 1, 2, o terceiro trapézio agora, f de x2 mais f de x3 dividido por 2, multiplicado por h, mais o último deles, f de x3 mais f de x4 dividido por 2, multiplicado por h. E se a gente fosse colocar algumas coisas em evidência, simplificar um pouquinho a notação, a gente percebe que em todos esses termos estão aparecendo um h sobre 2 multiplicando. Sempre tem um h sobre 2 multiplicando. E o primeiro ponto aparece só uma vez, f de x0 aparece só uma vez. O último ponto só aparece uma vez. Mas os pontos no meio do caminho, eles aparecem duas vezes, porque é uma aresta que é comum. Essa aresta aqui é comum para o trapézio da esquerda e comum para o trapézio da direita. Então a primeira aresta e a última aresta são únicas, só acontecem uma vez. Mas as arestas do meio são compartidas.
compartilhadas. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo f de x0 mais 2 vezes f de x1 mais f de x2 mais f de x3. Então, o 2 vezes é para as áreas que, para essas arestas que aparecem 2 vezes, e o último deles, o f de xn, volta a aparecer uma vez só. Se a gente quisesse escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais genérica ainda, a gente teria o primeiro ponto diferenciado, f de x0, mais 2 vezes um somatório de i igual a 1 até n menos 1, a gente para um ponto antes do último ponto. Aqui a gente está somando os f de xi, e, por fim, fora do somatório, a gente tem o f de xn. Essa aqui é a aproximação da integral por trapézios, e quando a gente escreve dessa forma, é um pouquinho mais fácil do que a gente fazer todas as multiplicações. Aqui a gente faz um pouco menos de conta, porque a gente deixa o h sobre 2 em evidência. A gente primeiro calcula isso aqui de dentro. Então é um pouco mais rápido, mas no fundo, se você esquecer, é só você refazer os cálculos dos trapézios. Não tem nenhuma grande dificuldade teórica com isso. A fórmula que a gente chegou para a integral de trapézios não é difícil, mas dá para fazer, dá para chamar essa fórmula de um jeito ainda mais de alto nível. Se a gente está usando o Scilab, por exemplo, a gente pode pensar em definir vetores, um vetor que eu vou chamar de x, que é o vetor do eixo x, evidentemente. Então começa em 0, tem incrementos de 30 em 30 e vai até 120. Meu vetor y, eu vou colocar os pontos das medidas experimentais que a gente tem. X e y tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo número de pontos. E aí a fórmula que a função que a gente usa para calcular essa integral por trapézios é int trap, integral por trapézios, e ela recebe como argumentos o vetor x e o vetor y, e ela vai fazer exatamente o procedimento que a gente acabou de fazer de integração por trapézios. Então, tão simples quanto isso, fornecer os dois vetores, int trap, e a gente tem o resultado final. Se você estiver trabalhando no MATLAB e não no Scilab, é basicamente a mesma coisa, mas o nome da função é trapz, é a integral por trapézios, mas ela também funciona do mesmo jeito com argumentos x e y e essa mesma interpretação dos argumentos x e y. Então é bastante simples e a implementação também é bastante trivial. Esse é o jeito mais simples. A gente vai ver, a partir de agora, algumas outras formas um pouquinho mais sofisticadas e que melhoram um pouco a precisão desse cálculo.